Pode sim, Ana. Iniciou. Vamos lá, mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos aí a mais um encontro. E hoje vamos dar início à unidade 4, que é sobre a mortalidade, essa componente demográfica. Considerando sensação de vida em um nascido e fetais. A imagem que abre, né, essas transparências é sobre a mortalidade infantil no mundo. Eu trouxe aqui para vocês. Está travando ainda? Deu uma travada Valéria? na primeira Ana, frase, mas agora melhorou um pouquinho. Se Tá ficar sim, muito ruim, a gente avisa. Qualquer tá coisa eu vou travando um pôr. pouquinho. Peraí que eu vou pegar o meu outro. Acho que eu vou dar uma. Ana, se você estiver com alguns docs abertos, às vezes é bom fechar, porque às vezes por isso que ele fica dando essa. Um quê? Se você estiver com alguns documentos pesados abertos, você puder fechar, eu acho que ajuda. Eu vou fechar aqui. Internet, coisa assim. O que você puder, né? Estou tentando fechar. O Teams é ruim por isso, né? Às vezes a gente tem outras coisas abertas e dá uma travada. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou fechar tudo. Tinha 342 documentos abertos. Assim não dá, assim não dá. Deixa eu ver o que mais que estava aberto. Estão vendo agora? Podemos Sim, seguir? podemos. Qualquer coisa eu vou rotear no meu celular. Então, aqui é a taxa de mortalidade infantil, óbitos por 1.000 nascidos vivos, que é o indicador da taxa de mortalidade infantil, nós vamos ver hoje. E aqui tem, né, esse indicador no mundo. Então, a gente vê a desigualdade, principalmente aqui África e parte da Ásia, né, com altos níveis de mortalidade infantil. E o Brasil, vocês vejam que ele não está tão bem assim. Há países na América do Sul que estão melhores, muito melhores que o Brasil. O Chile, por exemplo, é um país que avançou muito. Chile, o Uruguai, por exemplo, e nós estamos abaixo aí da Colômbia, né? No nível do Peru, Equador, um pouco mais abaixo do México, e vejam os valores da Europa, Japão, Coreia do Sul, né, e Austrália. Então, são locais onde houve um avanço, né, e Estados Unidos e Canadá, um avanço, mas principalmente Europa e Japão e Coreia do Sul, um avanço extraordinário na redução da mortalidade infantil. Então, nós vamos ver também esse indicador hoje aqui. Então, alguns conceitos para começar. Eu lembro que o César perguntou entre mortalidade e morbidade. Morbilidade é o termo usado em Portugal. Então, a mortalidade refere-se aos óbitos ocorridos em uma população, sabendo que óbitos se referem a nascidos vivos e algumas medidas incluem-se os óbitos fetais, que são
né, aqueles que não nascem vivos. E a morbidade, nós vamos falar pouco sobre morbidade nessa disciplina, mas temos um indicador muito interessante que eu vou comentar com vocês sobre morbidade, e refere-se às doenças que atingem uma população, podendo levar ao óbito ou não. Então, temos doenças que podem ser causas de morte e outras doenças que não são causas de morte. Mas o estudo da morbidade é muito importante, porque ela entra nesse conceito de vida saudável ou vida sem incapacidade. Então, tem um indicador muito interessante que é sobre incapacidade ao longo da vida. Então, tem algumas afecções, né, ou doenças que causam muita incapacidade, podem não matar imediatamente, mas causam enormes incapacidades ao longo da vida. Então, o estudo da morbidade ou mortalidade, da morbilidade, é muito importante quando a gente está trabalhando com a questão de saúde no sentido mais amplo. Então, vamos ver alguns indicadores hoje, começar, né? Então, o primeiro indicador que a gente tratou também na natalidade e fecundidade foi o número de eventos. Aqui, o número de óbitos, e é um indicador importante que, né, nos dá o volume de óbitos. Por que isso seria muito importante? Veja que ele não mede o risco, mas por que o volume de óbitos é muito importante? Alguém pode comentar? Pode ser no chat também. Ninguém quer comentar? Me ouviram, não? Eu não tenho nada muito específico para falar, mas permite você calcular, por exemplo, como saiu naquele artigo da senhora de excesso de mortalidade, né? Permite ver alguns picos por causas, sei lá, extraordinárias. Também, o que mais? Isso foi agora, a gente estava falando do excesso, né, do número de óbitos, de excesso, mas por que o número de óbitos também é importante? Ninguém tem ideia? Oi, professora. Oi? Porque quanto mais mortos, menos nascidos podem ter também. Quanto menos pessoas que podem procriar, menos pessoas que vão nascer. Essa pode ser, depende da idade, né, desses óbitos. Então, você entender a estrutura da mortalidade é muito importante. Numa situação excepcional, por exemplo, de guerras, eventos climáticos, aí a gente se preocupa muito com o número, né, de óbitos ocorridos. E, por exemplo, agora a gente tem esse número que é impressionante, né, a dimensão de uma tragédia como o da Covid. Então, o Brasil já está chegando a 600 mil óbitos conhecidos, porque se a gente for, né, contabilizar aqueles que não são conhecidos, então a gente aumenta muito mais. Em situações normais, assim, normais, sem esses grandes eventos, né, que impactam enormemente, né, todos nós, o número de óbitos é importante porque também no planejamento, né, principalmente no planejamento urbano, a gente tem que alocar espaços, né, são os espaços de enterramento, de sepultamento dentro da nossa cultura. Então, isso também é muito importante. Onde alocar os cemitérios? E eu comentei com vocês, né, que uma pesquisa em 2005, realizada pelo Ministério da Saúde, identificou
vários locais irregulares de enterramento no norte e nordeste. E se você tem um volume muito grande também, nesses locais, você tem um problema ambiental muito sério. Então, temos essas questões. Além, né, do número em si ser importante para a própria dinâmica, né, da população. Em meses anteriores aí, em alguns meses, foi reportado que o número de nascimentos estava muito menor que o número de óbitos, e o que isso representava. Então, isso pode representar um decrescimento populacional, sim, mas esse, na questão do Brasil, era pontual, não se sabe se essa tendência vai permanecer. Ok? Então, o número de óbitos é um valor, é um indicador importante, igual ao número de nascimentos. Mas não mede risco. Então, para medir risco, a gente tem que torná-lo relativo. Então, uma coisa é o Brasil ter 500 e quase 600 mil óbitos por Covid, por exemplo, ou ter, né, 1.500.000 óbitos no ano, e outra coisa é um próprio Portugal ou outro país, né, que, por exemplo, o Peru, né, que teve 100 mil, cento e tantos mil óbitos. Então, a gente quer saber, em termos de risco, né, onde temos o maior risco. Porque vocês sabem que o número de eventos é relacionado com o número com o tamanho da população. Então, o primeiro indicador é a taxa bruta de mortalidade. Ela vai relacionar esse número de óbitos com a população dentro daquele conceito, né, que nós já vimos, que é o conceito anos pessoa vividos, porque é uma taxa. Então, aqui nós estamos trabalhando com o indicador taxa no seu sentido estrito da palavra, do conceito taxa, né? Considerando, então, no denominador o tempo vivido por aqueles que estiveram expostos ao risco e cuja aproximação que a gente faz para operacionalizar esse conceito é a população média no período. Então, essa taxa bruta usualmente é expressa por 1.000 habitantes. Vocês já devem ter visto, aí está, né, a expressão da taxa bruta. Vou passar rapidamente a taxa bruta de mortalidade. E nós, voltando novamente ao diagrama de Lexis, vemos que a taxa bruta de mortalidade, da forma que nós estamos propondo, é uma medida de momento, ou seja, ela é transversal no diagrama de Lexis. E como é que a gente representa os dados envolvidos no cálculo dessa taxa bruta? Como é que seria? A gente falou isso dos nascimentos, e agora... Em uma linha ou uma coluna? Vamos voltar aqui. Número total de óbitos ocorridos no período. Onde que estão os óbitos ocorridos no período? É linha ou coluna? Incerta. Não, desculpa, professora. Eu falei uma coisa e pensei outra. Em uma linha vertical ou em uma coluna, desculpa. Que é de momento, né? Então, ou você... Tá, a linha vertical não faz sentido, mas... O numerador seria representado como? Não sei. Valendo pontos para a menção final. Vamos ver. Marcando aqui 30 segundos para manifestações. Que quadrado, Caroline? É o total de óbitos ocorridos no período. Como é que eu represento isso?
Professora, no Seria- nascimento a gente estava colocando embaixo da linha, perto da linha de anos completos. Nascimento é uma coisa. Isso, então, a óbito a gente coloca por cima, né, não? No O meio Gabriel respondeu corretamente. Muito bem, Gabriel. Você tem pontos na menção final, muito bem. É toda a coluna do ano. Então, eu vou pegar toda a coluna relativa àquele ano. Então, eu vou começar, seja o meu mouse aqui, vocês estão vendo? Então, é um quadrado aqui, esse quadrado aqui, esse quadrado, ou seja, todos os quadrados, eu tenho todos os óbitos ocorridos naquelas idades. Se eu quero todas as idades, vai ser toda a coluna, inteira a coluna. Ok? Me lembre, Gabriel, que você tem esse ponto, está gravado. Valéria, lembra, põe um ponto aí para o Gabriel Bustamante na... Já estou anotando aqui. Está anotando, né? Então, e como é que eu represento o denominador no diagrama de Lexis? Dez No segundos. início da coluna? Hã? No início da coluna? Na base da Limites coluna, no caso. na base, a base da coluna são os nascimentos. O denominador é o quê? A quantidade total de A pessoas. soma, eu acho que seria a soma dos valores da base, que seriam os nascimentos, menos os óbitos das colunas anteriores. Não. A soma das diagonais, diz o Gabriel. Mas como é que eu represento essa soma das diagonais? Lembra o que temos no denominador? Vou voltar aqui. De pessoas daquele período, né? Isso. Olha o denominador. Já viram? Leram o denominador? Sim, O que é o denominador? a população média no período. Uhum. Então, Não, Hermes. Na linha de anos completos, não. Nós já fizemos isso na taxa bruta de natalidade, vocês esqueceram? vai ser representado na diagonal do período? No final da Não. diagonal do período? Não. Como é que eu represento a população média do período no diagrama de Lexis? Já fizemos isso aqui. Vai ser uma linha diagonal, uma linha vertical aqui, passando por todas as idades, que vai representar, então, neste momento, na metade do período, todas as linhas de vida que cruzam esta linha, ou seja, a população média. Ok? Sim, Gabriel, seria a soma das linhas do ano, mas a gente não tem como medir, porque a gente não tem esse tempo. Então, a população média vai ser representada por uma linha vertical, porque é um instante infinitesimal de tempo, aqui, uma linha vertical no meio do período. Ok? Então, lembrando, nós fizemos isso na taxa bruta de natalidade, é o mesmo denominador. Então, aqui a taxa bruta de mortalidade, vejam, os valores obtidos entre 2015 e 2019, aqui é uma tabela extraída do livro, né? Inclusive, esse capítulo eu sou coautora, já vi alguns erros de impressão. E aqui a gente tem algumas taxas brutas de mortalidade para alguns países, o que chama atenção. O que chama atenção nessa tabela? A Alemanha? Alemanha tem Alemanha e Portugal, 11,2 óbitos Portugal. por 1.000 habitantes, assim que a gente interpreta. Angola tem 8,3 óbitos por 1.000 habitantes.
O Brasil tem 6,4 óbitos por 1.000 habitantes. Vejam a França, 9,3 óbitos por 1.000 habitantes. Portugal tem 10,6 óbitos por 1.000 habitantes. O Timor-Leste, 6. Paraguai, 5,5. Chama a atenção de vocês esses valores? Demais, né? Hã? O que vocês esperariam? Esperaria o contrário. Vocês esperariam valores mais altos, onde a gente acha que a mortalidade é mais elevada, não é isso? Isso. É isso, mas é uma população menor e mais velha, né, no geral. Então, Bom, César, você falou realmente o que a gente deve considerar. Não é a população menor, mas a população mais velha. Então, você tem uma população mais envelhecida, por exemplo, na Alemanha, em Portugal, na França, na Espanha. Então, você não tem, né, a mesma estrutura etária, enquanto em Angola, Moçambique, são estruturas muito mais jovens. Então, a gente vai ver que o nível da taxa bruta de mortalidade depende de 2 componentes básicos. O primeiro é a intensidade mesmo da mortalidade nas diferentes idades. Então, em diferentes idades, as pessoas estão sujeitas a diferentes riscos de morte. E vocês, né, devem saber disso, porque a gente sabe, o risco de morte, ele, a partir dos 10 anos, ele começa a aumentar, né, e aumenta muito até o final da vida. E no início da vida também o risco é maior e ele vai diminuindo até um mínimo por volta dos 10 anos. Então, a intensidade é captada pela taxa bruta de mortalidade. É essa intensidade que a gente quer medir. Mas a taxa bruta também depende da distribuição etária da população. Então, se os riscos são diferenciados por idade, há de se levar em conta o maior ou menor peso dos diversos grupos etários. Então, se eu tenho uma maior população ou nos grupos etários em que eu tenho maior risco, eu vou ter um maior número de eventos. Então, lembra quando eu falei no início da nossa disciplina que a gente sempre tem que analisar a estrutura sobre a qual incide o risco. Lembra, o César até falou, eu não entendo muito bem isso, mas agora fica mais claro com a mortalidade. Nós já falamos também a partir da natalidade, a estrutura etária das mulheres, lembra que eu falei sobre isso? E aqui nós temos um efeito muito importante da estrutura etária da população. Então, a taxa bruta de mortalidade é fortemente influenciada pela estrutura etária. Vejam que eu tenho aqui 2 estruturas etárias, uma representando a África e outra representando a Europa. Nós vamos falar sobre estruturas etárias, elas são muito diferentes, ou seja, essa estrutura sobre a qual vai incidir o risco. Sim, Vinícius? Uma coisa também, professora, que eu, pelo menos, quando vi essa tabela, estranhei, é que não fala sobre... Só mostra a morte. Quando a gente mostrar para a gente uma taxa de mortalidade, geralmente a gente associa ela a, por exemplo, violência, ou então falta de medicamento, coisa assim, um risco mais nocivo, sem ser natural, né? E a taxa de mortalidade, por exemplo, em Portugal, não necessariamente é falta de espaço no hospital, de violência mesmo, mas por causas naturais, muitas vezes, né? E aí esses são outros elementos importantes para o estudo da mortalidade, como você colocou muito bem, mas que a gente, né, pode detalhar mais com as causas de morte. E Valéria deverá apresentar, já estou falando aqui, viu, Valéria?
algo sobre os determinantes sociais da mortalidade. Então, pode preparar. E que é o tema de tese de doutorado da Valéria. O Hermes queria falar, Hermes? Não, professor, é só porque eu também pensei, assim, parecido com o Vinícius, né, quando você estava falando, tipo, mas será que tem como calcular a mortalidade sem ser por causas naturais também? Aí eu pensei aqui que deve ter um outro indicador sem ser a taxa bruta, né? A taxa bruta, como o próprio nome diz, é bruta, ou seja, ela é um indicador resumo que não detalha, né, essas condições, quais são esses riscos de morte que vivenciados pela população, os diferentes riscos. Mas pior que isso, a taxa bruta é fortemente influenciada pela estrutura etária. Então, muitas vezes a gente quer um indicador, resumo, por exemplo, que mostre o risco de morte, sem até o detalhamento das causas, dos fatores associados, né, das condições de vida de uma população, mas medindo o risco propriamente dito. E a taxa bruta, ela não consegue fazer isso se nós tivermos estruturas etárias diferentes. Então, se eu tenho estruturas etárias diferentes, eu não posso comparar as intensidades, nem no tempo, nem no espaço. Então, a gente vai ver aqui, né, como comparar as taxas brutas, e a resposta é: nós temos que padronizá-las, ou seja, nós temos que tirar o efeito da estrutura etária. Nós vamos ver isso mais na frente, ok? Deixa eu ver aqui. Então, está entendido que essas estruturas influenciam em muito. Vocês estão vendo aqui, olha, na África eu tenho pouca gente nessas idades mais avançadas, onde o risco de morte, a gente sabe que é maior. Enquanto que na Europa, olha, o risco a população é muito maior nessas faixas etárias onde o risco de morte é maior. Então, aqui nós temos um efeito da estrutura etária que vai explicar esses diferentes valores da taxa bruta. Ok? Então, eu peguei aqui para o Distrito Federal e mesmo sem comparar, sem fazer uma padronização, eu só peguei o total de óbitos em cada ano e dividi pela população estimada para esses anos, população média estimada nesses anos. Nós vemos que temos um valor em torno aí de 4 e pouquinho, e que aumentou um pouco em 2010. Será que esse aumento foi um aumento da mortalidade ou foi um problema de estrutura etária? Então, aqui parece que não, né, teve nenhuma variação importante. Mas será que não tivemos uma variação na intensidade real da mortalidade? Então, essa é uma pergunta que a taxa bruta de mortalidade não responde. Comentários? Nenhum comentário? Silêncio total. Então, vamos para outros indicadores mais interessantes. O próximo indicador é a taxa específica de mortalidade por idade. Então, essa taxa específica, da mesma forma que a taxa específica de fecundidade por idade, lembram? A gente vai relacionar os eventos num determinado grupo de idade, aqui são os óbitos ocorridos entre as idades X e X mais N, e a população média nesses mesmos grupos etários. Então, com as taxas específicas de mortalidade, anula-se o efeito da estrutura etária da população. E, geralmente, quando é calculada por grupos etários, a gente destaca o primeiro ano de vida, porque ele é muito importante. Aqui eu não vou fazer isso, mas depois a gente pode fazer. Então,
Da mesma forma que nós vimos na fecundidade, as taxas específicas de mortalidade são medidas de momento, ou seja, transversais no diagrama de Lex. Então, nós vamos relacionar cada óbito nesse quadrado com a população média, né, que é a vertical aqui no quadrado. Então, os óbitos se referem ao quadrado e a população média seria uma linha vertical que cruza esse quadrado, no meio do período. Ok? Dúvidas? Acho que não, tá tudo bem. Beleza, professora. Nós podemos também especificar a mortalidade, além da idade, por sexo. Isso é muito importante, a gente separar os sexos, porque a gente tem comportamentos muito distintos. Eu vou até pôr uma leitura para vocês, né, para vocês verem essa diferença. Sim, fale, Silvânia. A Silvânia, eu fiquei com uma dúvida, professora, pensando aqui sobre a mortalidade específica por idade. Quando eu pego uma faixa de idade, um grupo de idade, por exemplo, idosos, mortalidade por, sei lá, Covid em idosos, eu posso, é errado se eu padronizar dentro dessas faixas etárias? Eu não sei se eu fiz uma pergunta nem compreensível, não sei se foi compreensível. Meia complicada, Silvânia, para eu responder rapidamente. Você está falando não as faixas etárias, veja, quando eu considero os idosos, deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Eu tenho um grupo grande, você está falando de idosos no Brasil, diferentemente, né, da classificação internacional, a gente começa com 60 anos, tá? Então, é um grupo grande aqui. Se eu considerar todo o grupo de idosos, eu posso ter um problema também de estrutura etária dos idosos, porque eu posso ter uma população onde tem uma concentração maior de idosos, um pouco maior de idosos nessas faixas mais avançadas, ou uma população idosa, onde eu tenho uma concentração aqui nessas faixas mais jovens de idosos. A população de idosos é muito heterogênea, então os riscos são muito diferentes. Então, a minha sugestão sempre é padronizar, ok? Claro que quando a gente trabalha com uma população, por exemplo, jovem aqui, adulta, jovem, essas faixas etárias, elas, o risco, ele vai aumentando e a estrutura etária, por exemplo, nessa, você está vendo aqui, parece mais um quadrado? Sim. Então, quando tem um quadrado, quer dizer que as estruturas etárias muito igualmente distribuído entre as idades. Então, se eu estou sempre trabalhando com estruturas iguais, eu não tenho muita preocupação. A minha preocupação é quando eu vou comparar estruturas muito diferentes. Ok? Então, a ideia... Tá bom, professora. Você pode até trabalhar com a taxa de mortalidade em idosos, tudo junto. E você pode comparar. Agora, se as estruturas entre os idosos for muito diferente, minha sugestão é padronizar também, dependendo do número de grupos etários que você está utilizando. Ok? Aqui nós fizemos um trabalho sobre a Covid, junto com Valéria, lembra, Valéria? E a gente, no primeiro dado, a gente considerou todos os óbitos sem idade, e a gente tinha, assim,
Olha, está correndo o maior número, tem um risco de morte muito grande em algumas áreas, como Plano Piloto, Lago Sul e tal. Quando a gente abre por idade, a gente vê uma outra realidade. A gente vê que a gente, só trabalhando com os idosos em idades mais avançadas, o risco é muito maior, por exemplo, na Ceilândia. Mas se você considera toda a população, como Lago Sul, Plano Piloto, tem muito mais idosos em termos da sua estrutura etária, vai aparecer que esse risco é maior. Então, tem que padronizar, sim. Ok? Nós vamos ver padronização depois. Não é complicado, é bem fácil. Para ter comparação, né, Ana? Para ter comparação, Principalmente quando a gente compara assim, regiões, né, localidades, países, como a gente está falando aqui. Isso é muito importante. E a gente estava comparando aqui regiões administrativas. E dentro do DF, a gente tem que as regiões administrativas, elas têm estruturas etárias muito diferentes. Então, aqui, só para mostrar para vocês, eu fiz isso rapidamente, pegando os dados lá do DataSUS. Então, eu peguei os óbitos e peguei esses grupos etários. Vejam que eu não detalhei a mortalidade no primeiro ano de vida, mas porque eu fiz isso muito rapidamente. Eu não tinha população detalhada, então eu resolvi juntar aqui. Os óbitos é fácil calcular. Então, aqui, para o Distrito Federal em 2000, eu tenho os óbitos masculinos, os óbitos femininos, e eu tenho a população para esse momento, né, estimada na metade do período, naquele ano, eu tenho masculino e feminino. Eu calculo a taxa específica de mortalidade por sexo e idade, dividindo óbitos pela população, e aqui está multiplicado por 1000. Ok? Vocês estão vendo como o risco aumenta com a idade? No primeiro, e o feminino é bem menor, né, Ana? E o feminino é menor. Primeiro grupo etário aqui, o risco é maior, ele cai até as idades de 10 a 14 anos, aqui, entre os homens, entre as mulheres, e aqui de 5 a 9, vejam, esse ano aqui específico. Depois ele vai aumentando, e aumenta, e entre as mulheres é bem menor. Nós vamos graficar essas séries, as duas séries. Vejam que para graficar as taxas, para perceber as diferenças, eu tenho que colocar a escala em logaritmo. Ok? Por favor, nunca, jamais, no trabalho, usem uma escala decimal. Aqui a gente põe logaritmo porque a gente quer observar essas diferenças. Vejam a diferença entre homens e mulheres, as mulheres sempre menor que os homens, mas a gente tem um aumento muito grande desses riscos nas idades jovens. Será por quê? Por que será? Aí Alguém? eu chuto violência, falta de sanidade, saneamento, quer dizer. Cuidado com a saúde. Cuidado Sanidade próprio. estamos nós sofrendo. Saneamento está muito vinculado aqui e aqui também. São mais sensíveis à questão de saneamento, nas primeiras idades e nas idades mais avançadas. Não quer dizer que a gente não tenha problema aqui também, não. Mas ele é muito mais sensível aqui. Agora, essas idades adultas jovens realmente são as violências. As violências em termos de agressões, suicídios e acidentes, sobretudo os acidentes de trânsito.
ok? Mas aqui a gente tem um componente muito forte no Brasil, que são as agressões, as chamadas agressões, os homicídios. Impressionante. Infelizmente, a gente tem visto também um aumento de agressões aqui de mulheres, né, levando ao feminicídio. Então, tem sido importante isso também. Então, eu fiz essas taxas para esses anos, e vocês veem que, ao longo do tempo, a gente vem diminuindo o risco, tá? Vem diminuindo, e tanto em homens como em mulheres, diminuiu o risco. E só que em homens é maior do que em mulheres. Aqui, vocês vejam, eu calculei para um ano simples, quer dizer, com os dados daquele próprio ano. Então, a gente tem essas quebras, vocês estão vendo? Essas irregularidades. Por isso que muitas vezes a gente calcula usando médias móveis, 3 anos seguidos, para tirar um pouco desses efeitos perturbadores que podem ser apenas efeitos aleatórios daquele próprio ano, que ocorrido naquele próprio ano. Ok? Por que tem essas quebras mesmo? Que eu não entendi. Porque os números são muito pequenos. Então, quando a gente tem números muito pequenos, ele tem uma variação muito grande. Entendi, certo. Entendeu? Então, trabalhar com números pequenos, e isso a inferência bayesiana é bem interessante, porque você pode, a partir daí, fazer uma modelagem e, inclusive, calcular os intervalos de incerteza. Então, isso é bem interessante. A partir, né, daqui, você pode gerar, né, amostras que vão te dar uma variabilidade em torno desses valores. Aqui são as estimativas pontuais, a partir daquele valor observado mesmo. Bom, então aqui a gente tem nós vamos trabalhar muito com isso. Então, este dado aqui, que são as taxas específicas de mortalidade por idade e sexo, são um insumo básico para a construção das tábuas de vida que nós vamos construir. Tá? Então, aqui nós temos esse insumo importante. É importante aqui a gente discutir a qualidade da informação. Eu estou trazendo para o DF tem uma boa qualidade, mas isso não é verdade para vários estados brasileiros ao longo do tempo. Mais recentemente, a qualidade tem melhorado muito, mas a gente ainda tem alguns problemas nessas faixas etárias iniciais e nessas faixas etárias mais avançadas, ok? Então, pensem sempre, olhem com olhos muito críticos os resultados que vocês vão obter. Por isso que eu estou pedindo que vocês também comparem os resultados que vocês obtiverem com os dados do estudo GBD, Global Burden of Disease. Eu vou trazer o estudo aqui para vocês verem. E sempre tendo essa referência e esse olhar crítico, não quer dizer que os resultados do GBD sejam exatos, ou sejam o que a gente chama padrão ouro. Eles podem ter também alguns problemas, nós já identificamos. Mas se a diferença é muito grande, o que a gente deve fazer? E aí a gente vai discutir, ok? A mortalidade na infância. Só voltar aqui. O trabalho de vocês vai ser com base no que vocês calcularam. E claro que vocês vão ter uma postura crítica, vai ser, né, assim, um olhar crítico sobre os resultados. Se a gente tem problema, identifica problemas nos dados, a gente tem que fazer um ajuste.
mas nessa disciplina a gente não vai aprender como fazer esses ajustes. Bom, agora vamos para outros indicadores. Então, a gente vai falar sobre a mortalidade na infância, porque ela é muito relevante. Tem várias modelagens sobre a mortalidade na infância, e a mortalidade da infância também, né, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também do objetivo do milênio, né, foi a redução da mortalidade na infância. Então, aqui eu trouxe para vocês os componentes da mortalidade na infância. Então, a gente pode decompor essa mortalidade, né, em segundo tempo de vida da criança. Então, daqueles óbitos, ou daqui também eu estou trazendo os óbitos fetais. Vejam, a mortalidade na infância é a mortalidade em menores de 5 anos. Então, 0 a 4 anos completos. Então, os óbitos em menores de 5 anos são aqueles que vão ser os eventos a serem analisados na mortalidade na infância. Então, esses óbitos de 0 a 5 anos, eu vou decompor em duas componentes iniciais, que é a mortalidade infantil, que é a mortalidade em menores de 1 ano, que é um indicador muito conhecido, muito importante, e a mortalidade dita infanto-juvenil, que é de 1 a 4 anos. Não confundir com a mortalidade em jovens. Isso daqui é só para diferenciar da mortalidade infantil. A mortalidade na infância, em inglês, é child mortality, e enquanto a mortalidade infantil é infant mortality, ok? Então, aqui a mortalidade infanto-juvenil é aquela que ocorre entre 1 e 4 anos. A mortalidade infantil, por sua vez, ela é decomposta em dois grandes componentes, que é a mortalidade neonatal, ou seja, aqui bem, né, pós o nascimento, ou seja, em menos de 28 dias após o nascimento, e a chamada pós-neonatal, do 28º dia antes de completar 1 ano, 364 dias. Esses dois componentes aqui, a mortalidade infanto-juvenil e a mortalidade infantil pós-neonatal, elas são muito parecidas em termos dos seus determinantes. A mortalidade nesses períodos, ou seja, pós-neonatal, junto com a mortalidade infanto-juvenil, elas estão associadas a fatores ambientais e socioeconômicos, ou seja, elas estão mais associadas. Não quer dizer que não possam estar associadas a outros fatores, mas elas estão muito mais associadas a fatores ambientais e socioeconômicos. E é sobre essa mortalidade nestes momentos que as ações de atenção à saúde e outras ações em termos de redução de risco podem impactar e reduzir enormemente a mortalidade na infância. Então, essas duas componentes, elas são muito mais suscetíveis de redução do que as outras aqui. Ok? Então, a mortalidade neonatal, por sua vez, ela pode ser decomposta em dois grandes grupos. A chamada neonatal precoce, que ocorre em menos de 7 dias, e a neonatal tardia, de 7 a 27 dias. Então, a gente sabe que a neonatal precoce é aquela mortalidade que está muito relacionada com o momento do parto e as condições também de assistência à saúde materno-infantil. A tardia também, né, está muito vinculada a isso, mas a gente tem uma concentração muito grande nessa mortalidade
neonatal precoce, tá? Aqui incluímos aqui a natimortalidade. A natimortalidade, ou, né, o seu conjunto todo dos óbitos fetais, a gente divide entre os abortos e os nascidos mortos. Se nós considerarmos os nascidos mortos e a mortalidade neonatal precoce, nós teremos o conceito de mortalidade perinatal, ou seja, em torno do nascimento. A mortalidade perinatal é um indicador muito importante para avaliar, né, a assistência ao parto e ao recém-nascido no momento, né, do parto. Então, da assistência, principalmente, né, durante a gestação e parto. Então, aqui, esses valores são muito, muito importantes. Algum comentário aqui sobre os componentes? Nós vamos seguir falando dos indicadores. Então, a mortalidade na infância, que é representado por um Q05, ou seja, aqui eu tenho 0 é a idade exata do início do intervalo etário e 5 é o intervalo, é a amplitude do intervalo de 0 até 5 anos exatos, ok? Então, aqui a amplitude do intervalo, à esquerda. Então, como é que eu calculo essa taxa de mortalidade na infância? Os óbitos em menores de 5 anos ocorridos no período, dividido pelos nascidos vivos ocorridos no período. Então, esse indicador, essa taxa, foi incluída nas metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a taxa de mortalidade na infância mostra o risco de um recém-nascido morrer antes de completar o 5º aniversário. Essa é a interpretação que a gente dá. Vejam, claro que aqui multiplicado por 1000, né? Para a gente ter números inteiros a serem analisados. Algum comentário sobre essa medida? Professora, esse quantidade de óbitos menores de 5 anos vão ser todos os óbitos do slide anterior? Todos esses aqui, né? Não são os óbitos fetais. Os óbitos fetais não. Todos esses. Tá, obrigado. Tá? Todos esses. Então, eu pego todos, sem ainda decompor. Eu pego todos os óbitos. Mais alguma pergunta? Não? Vejam. Vamos observar que a taxa de mortalidade na infância remete a uma métrica de probabilidade e não de taxa. Vamos ler de novo. A taxa de mortalidade na infância mostra o risco de um recém-nascido morrer antes de completar o 5º aniversário. Então, eu estou falando de um risco de um recém-nascido no longitudinal. Essa é a interpretação. Só que nós estamos calculando no transversal. Então, se os óbitos se referirem a uma corte de nascidos longitudinal, o indicador é uma probabilidade. Se a gente tem aqui os nascidos vivos, ou seja, idade exata 0, no diagrama de Lex, e se nós vamos vendo os óbitos ocorridos antes de completar o 5º aniversário, nós temos aqui uma probabilidade de morte, um risco em termos de probabilidade de morte, ok? Só que nós estamos calculando assim. Nós temos os nascidos aqui e nós vamos contar o número de óbitos ocorridos num determinado ano. Então, não é exatamente uma probabilidade. Mas ele
queria ser uma probabilidade. É muito interessante isso, não é? Então, é um indicador, não é uma probabilidade no seu sentido estrito da palavra, mas será uma aproximação, considerando-se que os níveis observados no período, se aqueles níveis que a gente observa aqui no transversal, se eles puderem ser transferidos por uma corte hipotética. Lembram da corte hipotética das mulheres? Aqui, uma corte hipotética de nascidos no longitudinal, a gente teria um sentido de probabilidade. Mas não é uma probabilidade, porque está no transversal, ok? Mas ele nunca será uma taxa, apesar do nome. Apesar da taxa no nome. Professor, Compreender? eu justamente ia perguntar. Então, eu vou calcular os vivos, por exemplo, entre 2016 e 2017, que tem até 4 anos completos. Desculpa, os óbitos desse período, entre 2016 e 2017, sobre todos os pessoas, né, as pessoas da cidade que existiam nesse período. É isso? Não, sobre os nascimentos. Olha, você vai considerar todos os óbitos em menores de 5 anos ocorridos no período, dividido pelos nascidos vivos ocorridos no período. Então, vai ser os nascidos vivos, é representado pela linha horizontal na idade exata 0, e os óbitos vão ser todos os quadrados até a idade exata 5 no limite, ok? Vai ser no transversal. Mas a ideia, vejam que o denominador para uma taxa aqui teria que ser população e não nascidos vivos. Se é população, então é uma taxa. Mas se eu ponho nascidos vivos, ele deixa de ser uma taxa. Ok? Remete mais a uma probabilidade. Mas a taxa ficou no nome e assim ele é reconhecido. Então, vamos ver a taxa de mortalidade na infância em 2019. Eu peguei na internet esses valores, eu acho que esse valor para o Brasil não está correto, mas é o que consegui na internet rapidamente. Então, vocês estão vendo que, de maneira diferente da taxa bruta de mortalidade, aqui eu tenho algo mais, assim, mais próximo do que eu esperava, não é? Olhem. Então, os países africanos têm uma taxa de mortalidade na infância muito, muito elevada. Enquanto os países europeus, olha só, Alemanha 3,8 por 1.000 nascidos vivos, Espanha 3,1 por 1.000 nascidos vivos, Portugal 3,7 por 1.000 nascidos vivos. O Brasil, vocês vão ver, está um pouco mais que isso. Comentários? Então, vamos para o indicador taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é Q01, representado por essa expressão Q. E a gente usa o Q porque, na verdade, ele é uma probabilidade da mesma forma, né? Quer ser uma probabilidade. Então, aqui o numerador são os óbitos em menores de 1 ano e o denominador são os nascidos vivos ocorridos no período.
Então, a taxa de mortalidade infantil mostra o risco de um recém-nascido morrer antes de completar o primeiro aniversário. E esse indicador é considerada a taxa, né, na composição do IDH. Era, né? Não sei como é que está agora. E é muito importante na construção de uma tábua de vida a taxa de mortalidade infantil. Então, aqui eu estou repetindo aquele mesmo slide, mostrando que também a taxa de mortalidade infantil remete à métrica da probabilidade e não de taxa. E se nós vamos calcular no longitudinal, vocês estão vendo aqui, dá para ver melhor o longitudinal, tá? Nós teremos, aqui é daqui, ó, esse poste N1, antes de completar o primeiro aniversário, tá vendo? Eu tenho o triângulo D1 e D4. Então, D1 e D4 seriam os óbitos em menores de um ano de uma corte N1 de nascimentos. Estão vendo? Aqui, N2 nascidos, eu sigo antes de completar o seu primeiro aniversário, eu tenho D6 e D8. Então, D6 mais D8 são os óbitos ocorridos antes de completar o primeiro aniversário de uma corte N2 nascimentos. Isso é uma mortalidade infantil probabilidade, calculada no longitudinal. No entanto, geralmente a gente quer saber o nível num período. Geralmente tem uma política implementada naquele período, a gente quer saber naquele período qual foi a taxa de mortalidade infantil. Então, a gente vai calcular no transversal. Veja que eu vou relacionar, então, D6 mais D4 com N2. Então, seriam os óbitos em menores de um ano ocorridos no período, dividido pelos nascimentos ocorridos naquele período. Vejam que aqui eu estou misturando duas cortes. D6 são óbitos dos N2 nascimentos, mas D4 são óbitos referentes aos nascimentos no ano anterior. Então, aqui a gente supõe que D4 é uma estimativa para D8. Então, como se a gente tivesse fazendo uma corte hipotética. É aquele que eu falei, no sentido da corte hipotética. Então, aqui a gente tem o cálculo no transversal, que é o que geralmente é utilizado para a gente ver a taxa de mortalidade infantil naquele período. Agora, se a gente tem uma variação muito forte de um ano para outro no número de nascimentos, então, se eu tenho uma redução muito forte no número de nascimentos aqui, então eu reduzo o denominador. E se os óbitos, eles continuam com a mesma intensidade, eu posso, equivocadamente, relacionar no transversal, vejam, D4 se refere aos nascimentos N1. Então, esse D4 estaria inflacionado porque ele se refere a uma corte de nascimentos que é muito maior do que N2. Então, artificialmente, aqui eu teria um aumento da mortalidade infantil. Então, esse aumento da mortalidade infantil, ele pode ser devido a uma questão de corte, de diferenças de corte, e não uma mudança na intensidade. Então, nesse caso, seria melhor calcular o indicador no longitudinal. Então, eu estou falando tudo Professora, isso porque... Sim? É como se fosse a lógica de são mais pessoas, então tem mais chance de alguém ter morrido? Claro, porque aqui, se eu tenho um volume maior aqui, mas é porque aqui tinha um volume maior, vai, erroneamente, se eu relaciono D4 com N2, eu vou ter
uma taxa maior, porque eu tenho um numerador maior. Mas não porque o risco, naquele momento, foi maior. É porque, simplesmente, eu tenho um efeito de corte. Vocês estão vendo? Porque essa corte era maior. Perceberam? Entendi. Não porque Certo. o risco tivesse sido maior. Então, isso aconteceu no Brasil em 2016, 2017. A gente teve uma redução muito forte do número de nascimentos em 2016 por causa da Zika vírus. Então, muita gente ficou com medo, né, de engravidar e teve uma redução forte. A taxa de mortalidade infantil em 2017 aumentou muito em alguns estados. Então, eu fui convidada pelo Ministério da Saúde para analisar os dados e nós fizemos um trabalho analisando as cortes, a mortalidade por corte, e não só no transversal. E eu falei, eu nunca pensei em usar o diagrama de Lex assim para mostrar isso, e para gestores municipais e estaduais de saúde, secretários, eu expliquei o diagrama de Lex e mostrei que havia realmente um aumento no risco de mortalidade, não era somente o efeito da redução do número de nascimentos. Então, foi bem interessante. Sim, Gabriel? Professora, eu botei aqui no chat, eu não sei se você viu, mas o aumento da mortalidade é mais causado pela diminuição do denominador, né? Naquela ocasião foi essa pergunta: será que o aumento foi pela diminuição do denominador ou será que a gente teve realmente um aumento da intensidade? Infelizmente, a gente viu que para vários estados, sobretudo no Nordeste, a gente tinha tido um aumento da intensidade no longitudinal. Então, foi um momento difícil no país, porque foi uma mudança, né, do governo, teve o impeachment da Dilma, aí veio o Temer, e muitas das redes e da política foi sendo desconstruídas. Então, ali foi um momento de crise. E a mortalidade infantil geralmente é muito afetada quando a gente tem momentos de crise, porque depende muito da organização da atenção à saúde, tá? Então, eu acho que tem um artigo sobre isso, eu posso ver um Saúde Brasil e passar para vocês. Mas é interessante analisar isso. Por isso que eu estou pedindo para vocês, no trabalho, vocês vão fazer uma análise no longitudinal, quando vocês trabalharem o diagrama de Lexis, e na questão da mortalidade, vocês vão fazer uma análise no transversal, ok? E vocês vão comentar, né, se há grande diferença. Ok? Dúvidas? Ok, professora. Então, vamos falar das componentes da mortalidade infantil. Nós temos a componente neonatal, que é o risco de um recém-nascido morrer antes dos 28 dias de vida. Por que 28? Porque é quase um mês? E por quê? É quase um mês. Muito bem, mas por que 28? São 4 semanas. Sim. Por que 4 semanas? E por que 28? Por que eu não falo um mês? Porque fevereiro tem 28? Aí seria... Isso, porque fevereiro tem 28. Então, eu tenho que padronizar. Eu não posso falar mês porque eu estou misturando 31, 30, 28. Então, 28. Então, é o padrão, 28 dias. Hã? É sério isso? É sério, claro que é sério. A gente tem que padronizar, né, César? Então, é a ideia do primeiro mês, a morte no primeiro mês de vida e tal, mas não pode falar mês, eu tenho que estabelecer, né, um padrão. O padrão, então, 28 dias, porque fevereiro tem 28 dias, é o
o menor mês. Ok? Então, é o óbvio, né? É óbvio. Então, aqui, a taxa de mortalidade infantil neonatal vai ser, né, numerador, os óbitos com tempo de vida entre 0 e 27 dias, dividido pelos nascimentos ocorridos no período. Vejam que o denominador é sempre o mesmo, nascimentos ocorridos no período. Multiplicado por 1000, claro, para a gente ter partes inteiras. E o pós-neonatal é o risco de um recém-nascido morrer entre 28 dias e 364. E aí eu tenho também no numerador o tempo de vida, os óbitos ocorridos nesse tempo de vida. Quando eu falo da mortalidade infantil neonatal, eu, né, divido em precoce e tardia. Então, aqui eu tenho, né, a taxa de mortalidade infantil neonatal precoce. No numerador, eu vou ter os óbitos com tempo de vida entre 0 e 6 dias. E, no caso da tardia, vai ser os óbitos com tempo de vida entre 7 e 27 dias. Nos dois casos, novamente, o denominador são os nascimentos ocorridos no período. Se tiverem alguma pergunta, por favor, me interrompam. Então, aqui eu trouxe para vocês, para 2019, os óbitos segundo o tempo de vida. Eu fui lá no DataSUS e baixei isso. Então, vocês têm aí para todas as unidades da federação, em 2019, nós temos os óbitos segundo os diferentes tempos, aqui, então, menores de 1 ano, que estão divididos nessas componentes, de 1 a 4, e depois todos os outros menores de 5 anos, que se refere à soma total desses dois, a soma desses dois aqui. Ok? Então, em menores de 1 ano, no Brasil, nós tivemos no SIM enumerados 35.293 óbitos. E em menores de 5 anos, 41.115. Em 2019, nós tivemos esse número de nascimentos, 2.849.146. 849.146. E aqui o número de nascimentos segundo as unidades da federação. Em São Paulo, vejam, nascem por ano quase 600.000 crianças no estado de São Paulo. Todo ano. Isso porque houve uma redução muito importante. Vocês vão ver os anos de 2018 e 2019. E 2020, quer dizer. 2020 a gente teve uma redução mais importante aqui. Professora, não ficou... Eu acho que eu viajei um pouco quando a senhora estava explicando. De uma coluna dos óbitos segundo o tempo de vida para a seguinte, está acumulado ou não? Não, obviamente não. Não, aqui não. Aqui são... O menor de 1 ano é a soma desses 3. E aí tem de 1 a 4, e menor de 5 é a soma desses 2. Exatamente isso que vocês... É fácil construir. Você pede lá no Tabnet as idades detalhadas dos óbitos infantis. O tempo de vida. Então, você tem de 0 a 6 dias, de 7 a 27 dias, 28 a 364 dias. Aí eu somei para dar menor de 1 ano, porque é interesse a gente calcular a taxa de mortalidade infantil. Aí eu pedi de 1 a 4 anos, aí eu somei esses dois para dar os menores de 5 anos, ok? Então, aqui estão as taxas. Como é que eu calculei essas taxas? Então, dividindo cada uma dessas colunas pelos nascimentos. O denominador é sempre o mesmo. Então, aqui, eu destaquei a mortalidade infantil,
Estão vendo que temos aqui Roraima, 18,06, Amapá, 18,82, são as mais altas, e as mais baixas estão no DF, 8,53 e 9,61 em Santa Catarina. Vocês veem aqui também que a mortalidade menor de 5 anos, a mortalidade na infância, né, é mais elevada aqui nesses 2 estados, e nós temos uma mortalidade aí, né, que varia aí segundo a unidade da federação. Então, esses são os dados coletados diretamente do SIN e do SINASC. Comentários? Valores aí que vocês surpreendentes? Tem algum valor aí que surpreende vocês? Do Distrito Federal realmente é o mais baixo, né? É. A região norte e nordeste, né, Ana? Bem maior. É. Estão vendo que Sergipe, o Acre Hermes está também. com Sergipe, né? Olha o valor de Sergipe, olha o valor da Bahia. Mas o que surpreende aqui é o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um nível igual a Paraíba. Ela já foi, né, um estado com baixas taxas de mortalidade, mas não evoluiu, ficou ali. E tem, de certa forma, aumentado, né? Então, o Rio de Janeiro é um estado muito complicado. Aqui, esses estados de Maranhão e Piauí e o Ceará tinham, no início da década de 60, lá, 70, taxas acima de 100, chegando a 200. E a gente pode ver a evolução da mortalidade infantil no país, como isso daqui, desde 1990, ou desde 1950, tem estudos, né, que mostram essa evolução impressionante da taxa de mortalidade infantil, mas, sobretudo, a partir da década de 90, a gente tem uma queda surpreendente. Mas, o que a gente pode ainda analisar aqui? A gente pode analisar os componentes. Então, a gente tem muito espaço para reduzir. Então, eu falo, no Brasil, a gente ainda está com 2 dígitos. Vocês viram que Portugal é 3, alguma coisa, a mortalidade na infância. Aqui, 14,43. Então, isso ainda é muito elevado. Tá? Muito, muito elevado. Mesmo 8,53, que foi alcançado agora no DF, aumentou esse último ano, parece que aumentou, ainda é elevado para as condições do DF. E vejam aqui, olha, Roraima, olha o componente pós-neonatal. É mais importante que o componente neonatal precoce. Então, essa componente, que é o pós-neonatal, é o de mais fácil redução, porque aqui você pode entrar com questões de saneamento básico, né? O soro caseiro, a vacinação. Então, todos os cuidados, né, que são transmitidos para a mãe, para cuidar da criança. Aqui nós temos problema de desnutrição, falta de alimentação. Então, estão vendo? Olha, o Piauí ainda tem uma alta mortalidade pós-neonatal. Então, isso tem que ser verificado, porque, né, a gente tem aqui potencial de redução enorme. Essas taxas, vocês estão vendo que é a mortalidade neonatal precoce. Nós temos um espaço enorme para reduzir. Isso daqui é atenção à gestante, ao parto, né? No momento do parto. Então, é assistência mesmo. Então, tem um espaço enorme para redução.
Então, para fechar a aula de hoje, eu vou trazer, né, essa parte da natimortalidade e a mortalidade perinatal. Então, para complementar, né, essa questão da mortalidade na infância, né, que nós vimos, então, o que é o óbito fetal? O óbito fetal é o produto da concepção humana que, quando totalmente expulso do corpo materno, não apresenta sinal de vida. Inclui abortos e nascidos mortos. Então, no Brasil, a declaração de óbito é obrigatória para óbitos fetais com mais, né, 20 semanas ou mais de duração da gestação, ou peso de 500 gramas ou mais, ou estatura de 25 centímetros ou mais. Então, a declaração de óbito é emitida e, quando ela é emitida, geralmente deve-se fazer registro em cartório para os procedimentos de sepultamento. Então, o óbito, o nascido morto, ou natimortalidade, também chamada natimortalidade tardia, em termos internacionais, assim chama também, natimortalidade tardia, é o nascido morto, é o óbito fetal que apresenta viabilidade de nascimento, é também chamado de feto morto. Ou seja, seria aquele feto que tinha viabilidade de nascer vivo, mas nasceu morto. O conceito de viabilidade tem variado no tempo e entre países. Então, esse conceito aqui no Brasil, né, que diz que é viável a partir de 20 semanas ou 500 gramas, ainda está em discussão, não é muito, não é um conceito consensuado ainda. Isso daqui está válido para declaração e o que deve ser registrado, mas não é consenso para as métricas relacionadas à natimortalidade. Então, a taxa de mortalidade perinatal que nós vimos vai somar os óbitos com tempo de vida entre 0 e 6 anos, 6 dias de vida, ou seja, o neonatal precoce, mais os nascidos mortos. E no denominador, eu vou ter os nascimentos mais os nascidos mortos. Ou seja, eu vou ajustar o denominador a todas aquelas possíveis ocorrências para dar uma ideia também da probabilidade, ok? De quem teve exposto ao risco. A mortalidade fetal tardia, então, é fetal. Aqui seria só a natimortalidade, propriamente dita. Seriam os nascidos mortos ocorridos no período, dividido pelos nascimentos ocorridos mais os nascidos mortos. Isso quer dizer que tanto os nascidos vivos como os nascidos mortos estavam expostos a morrer antes do parto. Ok? Ai, cadê meu cursor aqui? Ops. Vamos dar uma olhada em que a gente tem aqui. Vejam, peguei ontem mesmo lá do DataSUS, os dados do SIM. Então, eu peguei os óbitos fetais segundo duração da gestação. E essa é a classificação que eu obtive. Vejam que já as categorias não estão de acordo com as normas lá de emissão da DO. Eu tenho aqui menos que 22 semanas, eu posso ter DO emitida para fetos com menos de 20 semanas. É obrigatório, atualmente, a emissão da DO para fetos com 20 semanas ou mais, ou 500 gramas ou mais. Então, eu tenho que ver qual critério que eu vou usar de viabilidade do feto para separar quais são os óbitos
fetais que eu vou considerar como nascidos mortos, porque os nascidos mortos são os óbitos fetais que têm viabilidade. Então, vejam aqui, né, como se distribuem os óbitos fetais segundo a duração da gestação. Eu destaquei aqui, em verde, a proporção de ignorados. Vejam que eu tenho uma alta proporção de ignorados no Amapá, em Pernambuco, Alagoas e Espírito Santo. E vejo que eu tenho uma concentração aqui também em 22 a 27 para alguns estados e 32 a 36 para outros estados. Como é que eu meço a duração da gestação? Que indicador é esse? Qual a qualidade dessa informação? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Então, o Ministério da Saúde tem aprimorado um pouco a captação dessa informação. Então, essa informação, ela tem que ser dada, né? Ela é dada pelo médico, que acompanha a gestante, mas muitas vezes a gestante é atendida em locais onde não foi acompanhada, então essa informação se perde ou fica mais imprecisa. Então, essa é uma questão da qualidade da informação sobre duração da gestação. Outra questão também importante é o peso do feto. Então, veja que eu tenho aqui fetos que são registrados em uma proporção até, né, elevada para alguns estados, até o Distrito Federal, vejam, com menos de 500 gramas, que não seriam nascidos mortos, no sentido, né, legal da palavra. Não precisa vir a registro e não precisaria, então, entrar no nosso indicador. Nós temos também proporções elevadas de peso do feto ignorado, por exemplo, no Espírito Santo, 1/4 dos fetos não tem o seu peso declarado, e aqui no Rio Grande do Norte também uma proporção elevada. Então, vocês estão vendo que nós temos um problema de, né, reconhecimento aqui, qual seria o volume que eu deveria considerar de nascidos mortos, tendo essas definições, então, né, de viabilidade do feto. A informação sobre comprimento do feto, ela não é dada pela DO, a gente não tem essa informação. Então, o que eu decidi fazer? Então, para o cálculo dos indicadores, eu considerei todos os óbitos fetais, muitas vezes a gente faz isso, enumerados pelo SIM, em razão da qualidade dos dados sobre duração de gestação e peso ao nascer. Nós temos um problema muito grande na declaração desse evento. Por quê? Porque se é um nascido morto, ele tem que ser registrado. E os trâmites de registro e sepultamento podem ser onerosos para a família. Então, muitas vezes, os funcionários, servidores de hospitais, eles, junto com, né, os responsáveis, eles podem declarar aquele óbito fetal como um aborto e não como um nascido morto. Se, né, o peso for relativamente pequeno ou, né, a duração da gestação for desconhecida, sobretudo que a gente viu que temos dificuldade nesse conhecimento. Então, tem uma probabilidade maior de declarar quando o feto ele tem, né, um maior desenvolvimento no corpo da mãe, ou seja, ele tem um peso maior e, né, uma duração de gestação maior. Para aqueles que, né, têm peso um pouco menor, mas estão no limite da declaração, então isso
fica mais complexo. E tem uma discussão sobre a própria viabilidade. Será que seria viável? Então, vejam que existe uma subjetividade, inclusive, no critério, né, se deve ser declarado ou não. Então, no Brasil, sobretudo aqueles óbitos que acontecem, né, fora, né, do espaço de atenção à saúde, de acompanhamento da gestante, ou seja, ela tem que se deslocar, e isso acontece muito, a gente vê a peregrinação de mães em busca de locais para realizarem seus partos, e muitas dessas mães, elas perdem os seus bebês, né, o parto não é realizado, no momento, né, que deveria ser, e isso leva, então, pode levar, inclusive, à morte, não somente do feto, mas à morte da mãe. Então, a gente tem um problema aí de declaração, né, desses eventos. Então, muitas vezes a gente decide considerar todos aqueles eventos registrados, né? Já que foram registrados, uma coisa poderia compensar a outra. No Brasil, a gente não tem estudos mais, a não ser alguns antigos lá de São Paulo, que acompanharam gestantes e depois, né, todas os eventos de óbitos fetais. A doutora Márcia Furquim, que é uma das líderes, né, nesses estudos da natimortalidade no Brasil, mas a gente não tem um consenso ainda em termos dos estudos, e faltam os estudos sobre mortalidade perinatal, mas mortalidade fetal, principalmente. No caso de Brasília, considerando do DF, né, considerando todos os eventos registrados, então eu somei aqui, eu tenho os óbitos precoces, né, natais precoces, 202, mais os óbitos fetais totais, 362. Eu pego os nascimentos ocorridos no período, mais os óbitos fetais. Considerei todos os óbitos fetais por causa da qualidade. Achei, assim, que a gente poderia perder muito em termos, né, dos óbitos fetais aí. E como eu fiz uma pesquisa e vi que tem um problema na declaração, tem muitos óbitos fetais que são sepultados em sepulturas coletivas, são considerados peças anatômicas e não vão a registro. Então, quanto que isso seria realmente óbito fetal ou não, a gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo, mais qualitativa. Então, eu considerei aqui, para efeitos de cálculo da taxa de mortalidade perinatal, os dois valores, no numerador e no denominador, e cheguei a 13,18 óbitos no período perinatal por 1.000 nascimentos. E fetal tardia, eu considerei o total, lembra? E tive esse valor, 4,72 óbitos fetais, e a interpretação também é por 1.000 nascimentos. É como se esses óbitos fetais, que seriam os nascidos mortos, compusessem aqueles prováveis nascimentos. Ok? E assim termina a aula de hoje. Queria saber se a gente tem alguma pergunta. Não, bem tranquilo hoje, professor. Bem parecido com a matéria anterior. Eu adoro isso. Tá fácil, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo... É botar a mão na massa. Fácil. Não, essa matéria é fácil em termos dos indicadores, é compreender né, o cálculo desses indicadores, não é complicado. Nada é complicado. A gente pode complicar, mas eu não vou complicar. Sim. Professora, eu tenho uma dúvida. A senhora, Sim. por exemplo, falou que é definido os 28 dias
conta de um mês. E as outras datas? As outras taxas, de 0 a 6, uma outra taxa, de 6 a 27 é outra taxa. Como que foram definidas essas taxas? De 0 a 6, eu pego o tempo. Então, eu tenho tempo. Vocês podem calcular o tempo, e nós vamos calcular isso, o tempo de vida. Então, o tempo de vida é de 6 a 0 dias completos. Então, isso você tem, né, tem essa informação nos dados do SIM. O tempo de vida, né, de cada um daqueles que faleceram. O tempo de vida é a idade. E o Gabriel já mostrou aqui que tem uma variável chamada idade, que é uma variável que apresenta 3 códigos, sendo o primeiro deles é o tipo de tempo que está sendo considerado. Então, o tipo de tempo, se é 0, são minutos. Então, o tempo de vida em minutos. Se é 1, são horas. Então, qual o tempo de vida em horas? Se é 2, são dias. O tempo de vida em dias. Se é 3, primeiro dígito, são meses. É o tempo de vida em meses. E você tem aí o 4 são anos e 5 para cima de 100 anos. Então, é uma variável que apresenta a idade, né, em termos de categorias de tempos de vida. Ok? Mas também você pode considerar o tempo de vida no SIM fazendo a diferença entre data do óbito e data de nascimento. E aí você vai ter o tempo, mesmo num tempo que pode ser em termos de horas, e você pode calcular, né, uma fração. Você pode calcular, por exemplo, você tem um valor e você pode calcular como uma fração do ano. Então, se é uma fração do ano, então, se a pessoa viveu um dia, né, 24 horas, então um dia é 1 sobre 365 avos. Esse seria o tempo vivido. Ok? Então, você vai somar aqueles que têm tempos vividos menores que 7 dias, 0 a 6 completos, ou seja, menor de 7. Quem já completou 7 vai entrar no segundo grupo, de 7 a 27 dias completos. Se completou 28 dias, já entra no outro grupo, que é de 28 a 364 dias. Se já tem um ano, completou um ano, ele, então, já entra na mortalidade de 1, no grupo de 1 a 4. Se ele já tem 5 anos, ele já não faz parte da mortalidade na infância. Ok? Ok. Obrigado, professor. Mas vocês vão ver isso quando vocês começarem a trabalhar com SIM. Então, minha sugestão é que vocês comecem a ver o SIM, comecem a trabalhar. Professora, sobre o Sim. SIM, a gente estava fazendo a questão, né, que tinha a data de óbito, a data de nascimento e a idade. E algumas idades não estavam batendo, tipo, tinha a data de nascimento, a data de óbito e nascimento era no mesmo dia, e a idade estava como 1 ano. Aí eu não sei no que a gente acredita mais, na idade declarada ou na data. Eu acho que vamos acreditar na data. Esses são problemas reais, muito bom você trazer, Felipe, que são problemas dos bancos, de incongruência de informação. A gente vai ter que tomar uma decisão, se tem a data, se é uma data que a gente acha que está bem declarada, a gente parte para a data. Assim, entendi. Obrigado. Muito boa a pergunta. Mais alguma coisa? Não? Então, desejo a todos uma boa segunda-feira.